Mas eu queria começar falando sobre mercado da bola, né? Porque você deu agora há pouco, antes do programa começar, falando sobre Pedro Rocha, que é um alvo do São Paulo agora neste mercado. E ontem a gente também falou sobre o Rian, né? Sobre toda a situação envolvendo ele, um jogador que ainda não é muito conhecido aqui no futebol brasileiro, mas que o São Paulo estava tentando este atleta. Será que deu uma esfriada nessa negociação? E a matéria que você traz aí no All Sport, São Paulo tem interesse em atacante Pedro Rocha, artilheiro da Série B do Remo. É isso, Luísa. Boa tarde para você, para o PVC, para o Júlio, para todo mundo que acompanha de primeira. A informação de ontem já caiu por terra, Luísa. O Marcelo Rian, que era o alvo do São Paulo, um dos, né? Eu falei aqui, eu alertei no programa, que era um dos alvos, não era o alvo do São Paulo para o ataque. O FC Tóquio não liberou o jogador, não topou quebrar o empréstimo, ele está por empréstimo no FC Tóquio. Então já era a negociação, o Marcelo Rian não vem para o São Paulo. E aí o nome que surge hoje, e eu reforço, é um dos nomes, não é o nome do São Paulo. O São Paulo está trabalhando em várias frentes, porque tem pouco tempo para fechar um reforço para o ataque. E surge o nome do Pedro Rocha, que é um nome que o São Paulo se interessa. Ele é o artilheiro da Série B hoje, com 10 gols. Chegou ao Remo no final do ano passado, né? Livre no mercado, estava no Fortaleza, ficou sem contrato e assinou com o Remo. É um jogador que já foi revelado pelo Grêmio, passagem pelo Flamengo, enfim. Em algum momento da carreira, o Pedro Rocha foi um jogador de muito potencial, né? Foi vendido para a Rússia, voltou para o Flamengo depois, se esperava bastante do Pedro Rocha e ele acabou não correspondendo a todas as expectativas que um dia foram criadas sobre ele. Mas é um jogador que interessa ao São Paulo nesse momento. O São Paulo discute ele e outros nomes para ver como é que vai avançar e quais são as possibilidades de negociação. O Pedro Rocha tem contrato com o Remo até o final do ano, então há menos de 6 meses aí teria que negociar com o Remo uma liberação. Mas é isso, Pedro Rocha é um dos nomes que interessa ao São Paulo para reforçar aí o clube que perdeu o André Silva, e o André Silva ainda não tem definida a abordagem que será escolhida para tratar a lesão dele, entre cirurgia e a abordagem mais conservadora, perfeito, Júlio. Conservadora, e o São Paulo ainda não definiu, né? Tá em conversas com o André, mas a tendência é que ele não jogue mais nessa temporada. Tendo uma ou outra abordagem, o André Silva não deve mais jogar nessa temporada. Daqui a pouco a gente vai falar do Lucas já, porque eu quero saber mais detalhes aí com o Éder, mas ainda sobre essa questão do mercado. PVC e Júlio, o Éder trouxe, né, as informações e contando um pouco do histórico desse jogador, para quem ele não lembra, jogador que já tem uma certa rodagem aí, passou por diversos clubes, se destaca no Grêmio, na Copa do Brasil de 2016, em que o Grêmio ele é campeão, em cima do Galo, inclusive, e o Grêmio é campeão com o Pedro Rocha. É um jogador que pode ser interessante para esse São Paulo na visão de vocês? Eu acho que não vai. Eu tenho a informação de que provavelmente não virá, mas vamos ver o que vai acontecer. Tá. O Éder deu outra informação precisa do Marcelo Rian. PVC acha que deu um probleminha no seu áudio, o pessoal vai tentar consertar. Enquanto isso, eu vou ouvindo o Júlio. O pessoal vai vir aqui. Danilo aqui tá chegando aqui para consertar o áudio de PVC, ele já volta. O meu tá de boa, né? Enquanto o PVC arruma ali o microfone. Eu acho que o Pedro Rocha, você lembrou bem, Luísa, ele aparece ali em 2016, naquele Grêmio. O Grêmio era uma base forte que vai ser campeão da Libertadores no ano seguinte. Sim, é verdade. Sem ele. Fernandinho. Com o Fernandinho. Depois, mas antes do Fernandinho, era o Pedro Rocha que sai para... Pedro Rocha sai, mas o Fernandinho é o ponto esquerdo. Era o Everton Cebolinha, né? Que assume depois do Fernandinho sair. Depois do Fernandinho sair, ele vira o titular. Então, assim, era um time pronto do Grêmio. Era um time... Era Pedro Rocha, depois Fernandinho, depois PP, depois Ferreirinha. Exato, tá? Foi a ordem das coisas, né? Mas era um Grêmio forte, pronto, em que ele se destaca. Aí depois, ele chega para Flamengo, já nessa fase do Flamengo. Ele chega no Fortaleza com o Vojvoda. Assim, né? O Pedro Rocha era Vojvoda, mas era estável do Fortaleza. O Pedro Rocha não consegue se destacar, jogar bem, ter minutos, ter sequência em times de Série A. Ele vai recuperar a fase boa no Remo, na Série B. Aí ele passa pelo Furacão, pelo Criciúma, também né? Não vai bem no Furacão. Até chegar ao Remo. Exato.
Assim, eu acho que a gente pode, sem querer botar um carimbo na testa do cara, mas é um jogador que não se provou na carreira à altura da Série A. Então, eu não vejo sentido do São Paulo buscar o Pedro Rocha. Sinceramente, eu não vejo sentido. Não. Pode ser uma oportunidade de mercado, aquelas histórias, né? Mas eu não vejo muito sentido. Tem muita coisa acontecendo no São Paulo de Morumbi versus Barra Funda. O Éder já trouxe informação daqui. A informação que eu tenho é que não vai rolar o Pedro Rocha. Mas a gente vai ver isso nos próximos dias. Pode rolar. Ontem o Marcelo Rian, o Éder Tasquini trouxe informação precisa do Marcelo Rian. E o entendimento é que o negócio melou muito porque vazou antes da hora de vazar. O Marcelo Rian não deve vir, o UFC Tóquio vetou, né, Éder? O UFC Tóquio vetou porque entendeu que havia um assédio do São Paulo sobre o jogador. Só que o UFC Tóquio é o clube do empréstimo do jogador. Quer dizer, o São Paulo foi tentar contratar de um lado o proprietário do jogador e o UFC Tóquio vetou a saída dele. Então acabou o negócio. São Paulo tem 3 dias para tentar conseguir um atacante para substituir o André Silva e o Lucas, que é o outro problema. O Caleri está machucado, não volta. Não, essa temporada não volta. Foi lesão grave, né? Lesão de ligamento, cirurgia. Ô, Éder, a gente vai falar do Lucas, mas e nessa corrida, né? Porque terça-feira tá aí, terça-feira tá fechando. Já me aviso, já tomei bronca aqui, viu, gente? Luísa, não vira muito pro telão, porque senão você fica de lado. Deixa eu voltar pra cá, agora sim. Tem que ficar atento a tudo, gente. Vocês estão pensando o quê? Vocês estão pensando o quê? Aqui tem que ter muita cuca do lance. Cuca não, que cuca caiu. Tem que ficar ligado. Mas a janela tá fechando dia 2 de setembro, Éder. Então, já terça-feira, já tá aí. Será que vai dar tempo de contratar alguém? Como é que está essa corrida contra o tempo? E se não contratar, como é que vai fazer? Vai achar opção onde nesse elenco? Já perdeu o Rian Francisco, o Caleri e o André Silva. São 3 centroavantes que o São Paulo não tem nesse momento. É isso, a gente falava sobre isso, né? Como que o São Paulo vai se virar se não trouxer um centroavante? Porque assim, ontem eu trouxe a informação e ela segue válida. O São Paulo busca efetivamente um centroavante, mas não é uma garantia de que o São Paulo trará um centroavante antes do fechamento da janela. Então o São Paulo, por isso que começam a vazar nomes, né? O São Paulo está trabalhando em várias frentes, em diversas frentes. Marcelo Rian e Pedro Rocha são 2 deles, mas tem outros nomes que o São Paulo está trabalhando e esses nomes que ainda não vazaram. Então o São Paulo vem trabalhando bastante para conseguir um centroavante, porque é isso, o São Paulo tem um temor de que o André Silva não consiga mais jogar nesse ano. E se o André Silva voltar a jogar, muito provavelmente não vai ser a tempo dessas partidas decisivas da Libertadores. Quartas de final esquece, mas uma possível semifinal, dificilmente o André Silva estaria à disposição. Então o São Paulo precisaria de um centroavante. Se não conseguir, Luísa, aí vai ter que se virar da forma que tem se virado quando poupa, né, o André Silva. Que aí é colocar o Ferreirinha, jogar Luciano e Ferreirinha, ou então você montar com o Dineno. A gente falou sobre isso, o Dineno tem características diferentes, é um cara que é mais de bola aérea, um cara mais fixo dentro da área, o que teria que mudar um pouco o esquema do São Paulo, e o São Paulo vem muito encaixado. Então eu acho que se não conseguir contratar um centroavante, a tendência é que jogue Ferreirinha e Luciano. O que tá tudo bem, eu acho. Mas não tem reserva. Não tem banco, né? Assim, o São Paulo tem 8 jogadores machucados, porque o Wendel deve voltar amanhã, né? O Wendel deve jogar amanhã. Isso. O Enzo Dias está suspenso, o Wendel deve jogar contra o Cruzeiro. Marcos Antônio não é por tanto tempo, né? Tá, mas ele deve voltar nas quartas de final da Libertadores. O Lucas não joga as quartas de final da Libertadores. Ele vai detalhar a situação do Lucas. O Oscar não joga as quartas de final da Libertadores. O Caleri não joga as quartas de final da Libertadores. O Arboleda pode jogar, mas está fora ainda. O Luiz Gustavo está fora ainda. São 8 jogadores no departamento médico. Ontem eu vi 9 por causa do Wendel, mas são 8 pelo menos. Aí você tinha uma situação antes do Tolói chegar, no jogo São Paulo e Atlético Nacional em Medellín, quando o Alan Franco caiu 2 vezes, era desesperador, porque não tinha outro zagueiro para jogar. Com um sistema de 3 zagueiros, não tinha outro zagueiro para jogar. E agora é a situação do ataque. Você tem Luciano e Ferreirinha. Não tem Lucas para entrar, não tem André Silva, não tem Rian Francisco, tem os meninos, não tem Caleri, né, para entrar. Os meninos... Tem o Henrique Carmo, porque o Lucas Ferreira foi vendido. O Lucas Ferreira e que quase foi vendido também, o Henrique Carmo, e acabou ficando. Quase foi vendido, ficou. Importante dizer que por decisão do departamento de futebol.
E que gerou uma polêmica danada, Gerou uma né? polêmica, toda Depois da polêmica. mensagem que foi pro lugar errado ali. Então, o drama é que você perde um jogador de uma posição e não tem outro. Hoje você tem, jogando com 3-5-2, o meio-campo do São Paulo tem com 5-2, com 2 laterais, amanhã, Cédric, Bobadilha, Pablo Maia, Alisson ou Rodriguinho e o Wendel. O único reserva é o Rodriguinho ou o Alisson, dependendo de quem for o titular. Então, o desespero do São Paulo hoje é conseguir encontrar alguém que substitua, alguém que entre. E essa situação do Lucas, ela ficou mal. Eu tenho explicação. Eu entendi o que aconteceu, mas assim, a pergunta óbvia na hora que acontece a lesão do Lucas e o anúncio da artroscopia é: por que não operou em junho? Porque tinha o Mundial de Clubes. Tem uma explicação para isso. Dê, e é o que você vai explicar pra gente agora. O São Paulo informou, né, que o Lucas teve uma lesão ligamentar parcial e estiramento na cápsula posterior do joelho. Então vai passar por uma artroscopia. Mais uma novela, mais um capítulo nessa novela toda aí dessa temporada que o Lucas não consegue jogar. O que aconteceu? Qual foi o entendimento? Por que isso não foi feito antes? Que é a pergunta que o PVC solta no ar aqui pra gente. Como é que tá toda essa situação? A gente não teve uma atualização de diagnóstico, né, Luiz? É o mesmo diagnóstico que a gente vem trabalhando há algum tempo, com o estiramento, com a cápsula e o ligamento. A grande novidade agora é o que a gente estava falando, o Lucas treinou como titular, ele seria titular contra o Atlético Mineiro e ele não aguentou. Então o Lucas vinha nesse processo que a gente explicou ontem, aquela reunião, vinha nesse processo de avança e recua na recuperação, avança nos treinamentos, sente um pouco de dor, recua nos treinamentos, avança de novo. Tá bem, no dia seguinte, sente dor, volta atrás, treina um pouco menos. E aí o que aconteceu nesse jogo, antes do jogo contra o Atlético Mineiro, foi que ele sentiu um pouco mais, teve essa reunião, decidiram tirar ele, e diante disso tudo vão fazer essa artroscopia para poder entender o que está acontecendo no joelho do Lucas. Se tem algum problema lá dentro de cicatrização, se não tem, para poder, de fato, já que não está tendo... já que está indo e voltando dos treinos, com dor e sem dor, tem que fazer um procedimento interno pouco invasivo, né, que é a artroscopia, para conseguir entender o que está acontecendo de fato no joelho do Lucas. E aí, a partir desse exame, para entender qual é o grau, tem algum problema de cicatrização, o São Paulo vai definir uma nova conduta. Pode ser que seja uma coisa de cirurgia um pouco mais forte, né, não mais invasiva do que a artroscopia, pode ser que retorne a um procedimento conservador e continue da forma que o Lucas estava. Então é por isso a artroscopia. E aí a gente vai ter que esperar para ver o resultado desse exame. Só para completar o PVC, hoje são 10 desfalques no Departamento Médico do São Paulo, porque a gente ainda não tem a exata informação se o Wendel vai voltar contra o Cruzeiro. Essa é a maior possibilidade, que ele volte. Mas só pra gente citar: Luiz Gustavo, Caleri, Rian Francisco, Oscar, Wendel, Arboleda, Alisson, que estava com 2 no quadril, desfalcou os últimos 2 jogos, Lucas, Marcos Antônio e André Silva. Então são os 10 desfalques do São Paulo hoje no DM. Dependendo do que a gente vai descobrir com essa artroscopia do Lucas, o São Paulo ainda tinha uma esperança, e ainda tem uma esperança, de que ele jogue nas quartas de final da Libertadores. A gente vai depender do resultado da cirurgia, né, do procedimento cirúrgico. Porque se foi pelo trauma, pelo choque, podia ter sido no asfalto, podia ter sido no gramado natural, podia ter sido em qualquer lugar. Podia, mas é um pouco essa a reclamação, né? É diferente, né? Tudo bem, o piso é diferente, exato, mas assim, você foi a partir do choque, não foi a partir de uma torção, do tipo, o gramado sintético causa um problema na articulação. Não foi isso que aconteceu. Ele caiu e bateu. E a partir daí teve o problema. Aí ele se recuperou do problema. Aí ele voltou contra a Aliança no início de maio. Aí na volta do Aliança ele voltou a sentir. E aí ele tinha um belisco, uma beliscada no joelho. Entendeu-se que ele tinha um problema na cápsula da patela. A patela é a capa do joelho, do lado de cá, certo? Então ele tinha um problema na cápsula da patela. Aparentemente tem alguma coisa atrás da patela. E se fez um procedimento de uma infiltração de um produto para fazer
tentar fazer o Ficar sem dor. analgésico e ficar sem dor. A dor desapareceu. Ele voltou a jogar contra o Vitória, ele voltou a jogar contra o Atlético Nacional 2 vezes. E no jogo de volta contra o Atlético Nacional, curioso que eu estava na transmissão desse jogo, e eu até falei para a reportagem, cara, ele botou a mão no joelho na hora de uma queda. E foi exatamente ali que ele voltou a sentir a dor. Contra o Atlético Nacional no Morumbi. Ele sentiu de volta a dor. E aí foi se investigar de novo por que tinha voltado a dor. Como se investiga e não se faz a ressonância? Ele fez 13 ressonâncias magnéticas. E a ressonância não indica nenhum tipo de lesão. Então se decidiu fazer uma artroscopia para investigar essa artroscopia para fazer o diagnóstico. Porque se tiver alguma coisa, algum corpo que se soltou no joelho, a artroscopia pode, na própria cirurgia, tirar esse corpo, mas isso, dependendo do nível de invasão, ele pode ficar fora até dezembro ou ele pode voltar à semifinal. Né? A artroscopia geralmente é 1-2 meses, com uma artroscopia normal, né? Imagina-se 21 dias para ele voltar a treinar. Então, 30 dias para voltar a jogar. E nesse caso, ele volta a jogar na semifinal da Libertadores. Se tiver semifinal. Só que isso, como é diagnóstico, se o diagnóstico for mais pesado, isso pode indicar que ele fique fora até o final do ano. Sim. Então, é muito impactante o que está acontecendo no São Paulo. Não acho que tem que ter uma benzedeira, como tem, nem chamar San Camilo de Leles, que é o santo dos enfermos. Porque tem muita coisa no São Paulo, é impressionante, cara. Tem que mudar o nome do clube. Mas São tem uma coisa que é importante a gente ressaltar, né, PVC? Porque eu ouço muitos torcedores reclamando, porque todo mundo vira especialista, né? No futebol todo mundo vira especialista, PhD em tudo e tal. E aí, porque o departamento médico trabalha mal, porque isso, porque aquilo. E eu acho que diferente, e eu sei que não é isso que você está dizendo. Não, o Moisés Cohen não tem como desconfiar do Moisés Cohen. Eu acho que, se você comparar com a primeira era Crespo ali, que era uma época do São Paulo, não só do Crespo, não estou querendo dizer que é a comissão técnica do Crespo, coisa do tipo, mas era uma época em que jogadores do São Paulo caíam para o DM como moscas, sempre lesão muscular. Aí você tem uma situação de tipo, um monte de jogadores se machucando com lesão muscular. Isso é fácil de identificar no futebol, é sobrecarga. Ou de treino, ou de jogo, o que quer que seja, sobrecarga. E se falava da marcação individual do Crespo. Essas lesões de agora são completamente diferentes uma da outra. E óbvio que se você tem Lucas, Oscar, Caleri, você tem 3 veteranos no elenco. Veterano, você corre risco de se machucar mais fácil, de perder mais jogo, de ter que ser mais poupado. Aí é uma decisão conceitual de que tipo de jogador que São Paulo foi atrás, né? Resgatar ídolos do passado, etc. Não são só eles que estão machucados, mas também eles estão machucados, né? Sim. Agora, são lesões, eu acho, de jogo, de choque, ligamentar. Não é uma questão de trabalho sendo mal feito, DM, fisiologia. Não. Porque tem muita gente achando isso. Né? Mas é uma situação complicada, né? Que o São Paulo precisa olhar para dentro para entender. O máximo que você pode falar, esse elenco poderia ser maior. Esse elenco poderia ter mais gente. Agora, cara, são 10 jogadores, entendeu? 10 jogadores. É difícil. E nisso tem jogo, né, gente? Porque tem jogo contra o Cruzeiro. Olha só, alguém que tá lá em cima na tabela. Sábado, 9 da noite, no Morumbi, transmissão Premier e Sport TV. No Mineirão. No Mineirão, né? No Mineirão. Tá certa a ordem de escudos. Não é no Morumbi, é no Mineirão. Então, Éder, vamos me despedir de você, hein? A gente vai acompanhando, porque você está tendo muito trabalho por aí, né? Com todas essas questões envolvendo o Tricolor. Obrigada, viu, querido? Pra gente jogar depois pro Bubu. Vai ter Cruzeiro e São Paulo. Vou ceder meus minutos. Vai ter Cruzeiro e São Paulo. É o jogo, o Cruzeiro tá voando, o São Paulo se recuperando. Eu quero que você fale rapidinho do jogo. Sem Marco Antônio. Você imagina que depois a gente vai falar do caso do Lucas aí. O Cruzeiro teve jogo no meio de semana. E o Cruzeiro é um time que gosta de ser atacado. O São Paulo é um time que agride bastante. Marca alto. Eu não sei como é que o São Paulo vai lidar com a desfalque do André. Faz bastante falta, por encaixe de jogo. Acho que o São Paulo no Campeonato Brasileiro com o Crespo tem feito grandes jogos, algumas vezes. No mata-mata os jogos são fracos, por enquanto, ou medianos. E o Cruzeiro é um time que oscila. Eu acho que por jogar em casa, a vantagem é cruzeirense. Bom, e o caso é o seguinte... Pedro Ivo Almeida quase cruzou aqui a câmera
mas ele está de volta. Eu vou jogar para você, Bubu, para que você fale agora, para que Pedro se ajeite sobre o jogo de verdade, hoje. vamos entrar tudo junto. Já vou te chamar, que você vai... É a mágica da televisão. Eu vou sair e vou lá pro meio. Quer ver, ó? Bubu, e o jogo? Tem favorito? O Cruzeirão é o cabuloso? Vai, Bubu! Cara, esse é um jogo muito tinhoso pro Cruzeiro. Porque eu respeito muito a história mística, né? Você pode perguntar para o Anjo Celeste, nosso colega. O São Paulo leva vantagem expressiva sobre o Cruzeiro, inclusive jogando em Minas. O Campeonato Brasileiro é um negócio surreal. É verdade. Os São Paulinos hoje falavam assim, poxa, Campeonato Brasileiro de pontos corridos, o São Paulo já começa com 6 pontos. Impressionante como o Cruzeiro tem uma dificuldade em Campeonato Brasileiro de ganhar do São Paulo, mesmo jogando no Mineirão, Minas, como mandante. Então, o Cruzeiro, que tá brigando ainda pelo título, eu acho que já o campeão é o Flamengo, mas tá bom. O Cruzeiro é o time que tá em melhor fase, mais investimento, tá jogando em casa. Aí você fala assim, a pergunta óbvia, o Cruzeiro é favorito? Para mim não é. Para mim não é. Porque o Cruzeiro tem que superar esse trauma, essa dificuldade histórica que é ganhar do São Paulo. Os jogadores atuais nem sabem que isso existe. Mas as gerações mudam e continua essa dificuldade do Cruzeiro. Ô, Bubu, mas com os desfalques do São Paulo, Marco Antônio... Olha, o São Paulo, não foi o ano passado? Não, o ano passado. São Paulo jogou com um time reserva. Quem fez o gol foi um garoto. Sim. 1-0, não foi? Sim. Cara, é impressionante. O São Paulo manda time de garoto, manda time reserva. O São Paulo B, sei lá. O Cruzeiro tem uma dificuldade histórica de ganhar do São Paulo em Campeonato. O Cruzeiro já eliminou o São Paulo de Libertadores, ganhou aquela Copa do Brasil de 2000, que foi um trauma para muitos São Paulinos e tal. Mas no Campeonato Brasileiro, a vantagem do São Paulo é considerável até em Minas contra o Cruzeiro, né? Então, diante desse histórico, e eu sou um cara que sou historiador do futebol, você sabe, né? Eu lido com história, eu estudo, né? Eu trabalho. O que mais que eu faço? Você é um artista. Eu sou influenciador. Você é um artista. Sou influenciador. Então, é um jogo tinhoso para o cabuloso. Tinhoso para o cabuloso. Você acha que esse Cruzeiro aí ele pode ganhar Copa do Brasil, já ganhou do Galo agora, ou ainda tem chance no Brasileirão? Eu acho que ele ainda tem chance, é bem remota. Agora me permita que eu fale um pouco sobre o jogo da vida. Uma coisa que eu acho inconcebível é o que está acontecendo hoje em Minas Gerais com o Cássio. Né? O Cássio é um puta goleiro, é um ídolo do torcida e não consegue matricular a filha dele autista. Ninguém aceita. E eu sou pai de uma criança especial. Eu sou pai da Mariana. A Mariana tem síndrome de Down. Né? E, graças a Deus, com jeitinho, ela tem conseguido e ter feito amizade, ter feito isso. Mas eu imagino a luta, pensou, de um cara com o perfil Cássio, com a grandeza do Cássio, não conseguir matricular a filha em Belo Horizonte porque ela é autista. Cara, eu não sabia disso. É um absurdo. É um absurdo e eu vou até depois mandar uma mensagem aí pra contar essa história aí, porque eu acho que é bem interessante, a gente pode auxiliar e que tomara que a gente tenha um mundo que a gente consiga a todo momento, todo mundo, independente da posição. Isso é chocante. Eu também tenho um filho autista. Meu filho hoje tem 22 anos, ainda bem, ele com muita sorte, sucesso, competência, luta dele, da mãe dele, ele se formou em cinema esse ano. Mas se volta 20 anos no tempo, a gente tinha dificuldade de achar alguma escola que aceitasse o nosso filho. Né? Precisou ser escola especial e mudou a legislação. Que bom, né? A sociedade está avançando em muitos pontos. Então me choca essa notícia também, porque eu passei por isso, mas numa época em que o símbolo do autismo você não via em bancos como preferência, em estacionamento no shopping. As pessoas mal sabiam o que era o autismo. Não sabiam, falavam, meu filho é autista, as pessoas viam ele, mas o que é? O que ele tem? Qual que é o problema dele? Entendeu? Então hoje há muito mais conhecimento, a sociedade está mais preparada e mesmo assim, ainda ouvir uma notícia dessa... É muito importante a manifestação de vocês. É terrível, aqui. Né? E que o Cássio vá atrás da lei. Porque... ele tem direito, o filho dele tem direito. Claro, tinha alertado isso e o pessoal não tem levado em consideração. Eu acredito que nesses últimos... Agora temos certeza que vai, se Deus quiser, vai dar certo e para todo mundo, todo mundo, independente da posição e da profissão e do meio todo, que todo mundo tem esse acesso, porque acesso é garantido para todos também. Ô, Nath, só uma informação que chegou também é do Lucas. A gente vai ter que já ir para o intervalo, mas só sobre o Lucas fazer cirurgia de novo. Então. Cara, foi adotado, tem uma matéria inclusive do nosso Luciano Borges, no site da ESPN, trazendo a informação, conversa com o médico, porque foi adotado um procedimento
em relação às dores que ele tinha e o incômodo que ele tinha, que foi lá no jogo contra o Palmeiras, ainda na semifinal do Paulista, mas não deu certo. Ele continua com dores, ele continua tendo incômodo e agora vão tentar com uma artroscopia achar a causa dessa dor e tratar definitivamente. Vamos ver se consegue, né? Mas é lamentável porque é uma grande reserva técnica do São Paulo. E é só para também contextualizar, esse tipo de opção quando se faz, não é que aquela cirurgia, tipo Neymar, que operou um ano fora, uma artroscopia, dependendo do caso, a gente já viu artroscopia com o jogador em 2 semanas no campo treinando para voltar. Uma artroscopia, ela é feita para corrigir, às vezes para acelerar. Bem lembrado. Acelerar alguns processos. Muito bem, e a gente torce podia ter sido feito antes, né? Mas aí eu não sou médico. Ele sentiu dores, o problema dele foi em março, na semifinal do Paulista contra o Palmeiras. A gente teve Paulista, teve Mundial, parada pro Mundial, quer dizer, e agora que vão investigar a fundo a razão das dores. Então, esse procedimento que, em tese, é simples, a gente torce para que seja, poderia ter sido feito, ou deveria ter sido feito, há muito tempo. Nos últimos 3 meses eu fiz 2 cirurgias e já estou bem. O Lucas, que é um jogador profissional, ainda não está. Assim é o São Paulo. No noticiário do São Paulo, você fala, onde eu estava do lado do amigo, falei, vamos olhar o noticiário do São Paulo. Exato. Curitiano. Olha aqui. André não volta nessa temporada, seja qual for. Uma pena. Lucas fará artroscopia. Isso. Maicon... Oscar talvez não volte mais esse ano. Exato. A chance grande do Oscar não voltar esse ano. Aí você abre contratação. São Paulo vê se tem alguma oportunidade de mercado, precisa contratar sem dinheiro. É bem administrado o clube, parabéns. O São Paulo segue se movimentando no mercado em busca de um atacante, já que Calleri e André Silva estão fora de combate e só voltam mais à frente. Diante dessa situação, o nome que surgiu nos bastidores foi o de Pedro Rocha, atacante do Remo, artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro com 10 gols marcados. Aos 30 anos, o jogador já passou por clubes importantes como Grêmio, Flamengo e Cruzeiro, e nesta temporada voltou a ganhar destaque, defendendo a equipe paraense. A informação de que o São Paulo acompanha sua situação foi divulgada pelo setorista Éder Traschini, do Universo Online, que confirmou que o atleta entrou em pauta dentro do Morumbis como uma alternativa para reforçar o elenco de Hernan Crespo. Apesar disso, a negociação não deve acontecer. O repórter André Hernan informou que o atacante não vai se transferir para o tricolor e seguirá no Remo, pelo menos até o fim da temporada. Mas o simples fato de seu nome ter sido cogitado já foi suficiente para gerar uma enorme repercussão entre os torcedores. A reação nas redes sociais foi majoritariamente negativa. Muitos tricolores demonstraram insatisfação com a possibilidade, dizendo que seria o pior nome até agora colocado na mesa. Outros criticaram a diretoria por não olhar para a base em Cotia, alegando que existem jovens prontos para receber oportunidades no elenco principal. Teve até quem ironizasse, lembrando dos tempos de transfer ban, quando o clube era proibido de contratar. E ainda assim parecia ter mais critério. O cenário mostra claramente a pressão vivida pela diretoria. O torcedor está ansioso por reforços, mas não aceita qualquer nome. A urgência por um atacante que chegue para resolver contrasta com a desconfiança em relação a jogadores que não vivem o auge da carreira. O mercado fecha em poucos dias, e cada nova especulação gera discussões intensas sobre o que é melhor para o futuro imediato do São Paulo. Pedro Rocha é apenas um exemplo de como cada movimentação pode dividir opiniões e agitar o ambiente tricolor. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que Pedro Rocha seria uma boa opção para o ataque do São Paulo, mesmo com a rejeição de grande parte da torcida? Ou acredita que a diretoria deveria buscar nomes diferentes, talvez mais jovens, ou com outro perfil? Comenta aqui embaixo porque a sua voz é fundamental para esse debate. E não esquece, se inscreva no canal, deixe o like e ative as notificações para não perder nenhuma novidade do nosso tricolor.